vou pedir até pro Tarcísio Bart, pra quem tá no nosso YouTube, colocar uma imagem. A Conmebol soltou, agora há pouco, as premiações dos últimos anos das competições da Conmebol desde 2016 pra cá, com os times que mais ganharam dinheiro de premiação nas competições da Conmebol, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O Atlético é o quarto colocado no ranking. O Atlético faturou nesses últimos... São 7 anos, já são 6 anos, né? Porque não conta a temporada... São 7, tá certo. Não conta a temporada atual, é claro. O Atlético faturou 37 milhões de dólares. Só Flamengo, Palmeiras e River Plate faturaram mais em premiações da Conmebol. Lembrando que o Atlético foi bicampeão da Sul-Americana e chegou à final da Libertadores do ano passado. O Atlético faturou 37 milhões 800 mil, um pouquinho mais que isso, de dólares. O Flamengo, que é o líder, 69 milhões e 700. Aí Palmeiras também 69 milhões e o River Plate 49 milhões. Mostra como o Atlético tem conseguido, né, fazer boas temporadas e conseguir ganhos financeiros, né, também, né, mantendo os times, não vendendo tantos jogadores. Claro, o Vitor Roque deve estar de saída agora, o Bento parece que não, mas o Atlético tem conseguido fazer dinheiro mantendo o time, conseguindo montar times fortes e chegando bem nessas competições sul-americanas. Furacão aí na frente de todos os outros clubes do continente, tirando Palmeiras, Flamengo e River Plate. Mudou o cenário, hein? O Atlético... É sensacional porque o Atlético não foi nem campeão. É? O Atlético ganhou 2 Sul-Americanas, né? No período. Não, tudo bem, ganhou 2 Sul-Americanas, mas a premiação é bem menor do que a Libertadores. Você tem um Grêmio, por exemplo, que foi campeão em 2017, tá nessa lista do ano de 2017, né? Começa em 2016. Tá nessa lista, começa em 2016. O Grêmio é o 7º colocado. Então, mas Mas é que as premiações aumentaram muito nos últimos anos também, mas né? E o Atlético, ele tem mantido a consistência de participar todos os anos da Libertadores. Que é o mais importante. Sim. Libertadores ou Sul-Americana, né? O Atlético tá sempre numa das duas competições, né? E lembrando que a Libertadores tem premiação por fase conquistada, né? Como a Copa do Brasil. Aumentou esse ano, né? Aumentou esse ano jogo, de novo, né, também. E tem por vitória. Mas por esse ano não tá nem na lista. Esse ano não tá nem na lista. O Atlético é o quarto sem contar 2023. Só que ano passado o Atlético ganhou 14 milhões. Foi a maior premiação da história da Libertadores. Isso. E só perdeu pro Flamengo campeão, que ganhou 24 milhões de dólares naquela ocasião. Só pra passar rapidinho aqui, antes de você falar do Atlético, os jogos de hoje da Libertadores, né? Tem Atlético e Alianza Lima, e o Libertad e o Atlético Mineiro. Estes são jogos do grupo G. Os dois às 7 horas, né, Linhares? Ao mesmo tempo, os jogos da última rodada. Aí a gente vai ter pelo grupo lá do Atlético Nacional da Colômbia, vai enfrentar o Patronato da Argentina, e o Olímpia e o Melgar vão jogar por este mesmo grupo. E no grupo do Fluminense, hoje também tem a definição dos classificados. Fluminense Sporting Cristal no Rio de Janeiro, e o River Plate vence o Strongest. Joga contra o Strongest lá em Buenos Aires. Vence, tá adiantando? Falei errado aqui. Mas o Fluminense, esse grupo tá bem embolado aí, né? Praticamente todo mundo tem chance de classificação. É o grupo aí, né? mais embolado da Libertadores. O verdadeiro grupo da morte da Libertadores, então, o grupo isso. Então são os jogos de hoje aí. Você pode ir lá na KTO.com e dar o seu palpite lá, né? Dar uma brincada lá com a Libertadores hoje, né? O azar do The Strongest e do Sporting Cristal que não jogam em casa na última rodada, né? Você não arriscava deixar Fluminense e River fora, cara. Se fosse o Strongest hoje com o River decidindo a vaga lá na altitude... 83% de aproveitamento na altitude, né? Em Libertadores, o The Strongest. O Strongest hoje está pagando uma vitória do Strongest, que seria uma zebraça lá em Buenos Aires, 31. Será que o The Strongest ainda quer o Zago? Então, falou-se, né? E agora ele tá livre aí no mercado, né? 31? 31. Dá pra jogar um 2 reais. O Sporting Cristal tá 14 contra o Fluminense. No The Strong, nesse River Plate meia bomba aí? Eu não gosto de apostar em zebra, não. Tá louco. Mas vamos falar do... Eu vou apostar na vitória do Atlético Mineiro, que tá pagando 2,83. Eu vou botar contra o Libertad, o Atlético Mineiro se recuperou, Caraminguá, né? em Cristal e Strongest. Um dos dois vai fazer um estrago hoje. Boa. É uma boa. Eu tô pensando em fazer uma quádrupla, viu? Fluminense e River Plate, os dois Atléticos. Vou fazer uma... Essa é boa. Porque o Libertad não ganha em casa, né? Difícil. O Libertad é uma... Olha, não sei não, hein? E esse jogo do Atlético, daqui a pouco, você vai falar aí com o Wesley Carvalho e tal...
tem muita gente falando em goleada. Eu não vejo assim, sabe? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo... eu acho que goleada, eu acho assim, não. Um 2-0 é um placar natural, assim, né? Mas não vai ser fácil fazer 2-0, entende? Eu acho que o Atlético deve ganhar o jogo, mas não dá para o torcedor ir pro estádio achando que vai ser assim, tão fácil. Vamos ganhar a hora que a gente quiser. Hoje é dia de gol de Eric, de Christian. Hoje é dia de um gol de um dos médios lá, Atlético. Sabe o Thiago Heleno hoje desencantar na temporada, nenhum gol em 2023, o Heleno. Pedro Henrique de cabeça, né? Pedro Henrique tem gol já, e Zaivaldo também. Então vamos lá. Vamos ouvir o Wesley Carvalho, porque ele falou lá com o pessoal da comunicação do Atlético ontem, antes do treino do Furacão à tarde, falou sobre esse jogo contra o Alianza Lima, hoje 7 horas da noite, lá na Arena da Baixada. Apesar de enfrentar uma equipe que dentro da Libertadores ela não tem nenhum objetivo, mas tem a probabilidade dela se classificar ainda para a Sul-Americana com a derrota do Libertad para o Atlético. Então, assim, teoricamente, ou se algumas pessoas pensavam que seria um jogo mais tranquilo, não será, vai ser um jogo muito difícil. Uma equipe que vem bem, venceu o último jogo na sexta-feira no seu campeonato nacional. Tem jogadores que já jogaram aqui no futebol brasileiro, no caso do Cueva, no caso do Barcos, jogadores experientes. Então, assim, nós acreditamos que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar estar com foco máximo para poder fazer um grande jogo. Aí o Wesley Carvalho falando sobre o que eu falei, o Wesley Carvalho, o Liares Júnior estava falando que eu tinha dito Zaivaldo, não. Técnico interino do Atlético, Wesley Carvalho, falou ali com a comunicação do Atlético sobre o jogo de hoje. E o Bento também já projetou esse jogo, disse que espera uma partida difícil, mas que o Atlético tem tudo para conseguir uma vitória e garantir, claro, o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores. É um Atlético que vai jogar para cima, vai jogar pressionando para a gente conseguir já tentar fazer um resultado desde o começo, mas se não for possível a gente vai continuar focado, buscando o jogo. Eu acho que essa é a identidade do Atlético, né? Mostrar a força, principalmente dentro de casa, para a gente poder seguir evoluindo e, ganhando mais força ainda dentro da competição. Aí o goleiro Bento, então, né, falando que espera um jogo difícil, mas que o Atlético vai jogar pra cima do Alianza Lima. O Wesley Carvalho até chegou a falar também um outro trecho da entrevista, que o Alianza Lima é um time que marca em cima, o Atlético tem que esperar um time que não vai ficar lá atrás, que tem essa característica mesmo jogando fora de casa, mas garante que o Atlético tá preparado pra furar essa defesa do Alianza, pra conseguir sair dessa pressão. E pro Atlético jogando em casa contra o time eliminado, talvez um time que pressione o Atlético seja até melhor, né, pra você ter mais espaços pra poder criar, né. E o Atlético tem feito uma marcação alta, né? Ele recupera a bola, ele não corre tantos riscos assim. Eu acho que o Atlético é muito favorito pela qualidade técnica, por estar mais preparado já nessa fase da Libertadores, está mais tranquilo, né? Acho que tem de um lado a Alianza que está cumprindo tabela ali, não tem mais chance de classificação, mas certamente vai querer fazer um bom jogo competitivo, enfim, mas o Atlético com certeza vai ter o apoio do torcedor, vai ter um time mais confiante, mais consistente, que vem demonstrando, né, ser um time mais propositivo dentro de campo. Acredito que não vai, pode até sofrer gol, mas eu acredito que não vai ter grandes sustos nessa partida. Acho que vai garantir o primeiro lugar do grupo com tranquilidade. Gente, o Alianza Lima tava há 12 anos sem vencer um jogo de Libertadores. Venceu o Libertad aqui em casa, tipo oeste de Barueri, assim, tem 15 pessoas na arquibancada, geralmente. É verdade. No jogo de hoje, eu acho que o Atlético vai atropelar, pra ser muito sincero, principalmente pela situação. O Alianza não joga mais absolutamente nada na Libertadores. Pode classificar pra Sula, né? Tá tentando se vencer e o Libertad perder pro Galo lá no Paraguai. É uma situação assim que eu não vejo. Em termos competitivos mesmo, eu não vejo como a Alianza poderia ser tão difícil para o Atlético, sabe? Comparando os dois times e óbvio, não vou nem falar da campanha dos dois, né? Mas principalmente a qualidade de elenco, né? E aí entra muita questão do Atlético jogar em casa ainda. Sim, é claro que é difícil jogar fora, jogar expectativa viajar, de 30 mil de novo hoje, viu? Então. Como foi no sábado contra o Corinthians. O Guilhermo Salas, que é o técnico do Alianza, ele perdeu alguns jogadores aí que se transferiram, né? O Pablo Lavandeira, que foi pro Melgar, estava insatisfeito com a situação de reserva, pediu para ir embora.
O Oscar Pinto e o Montoya também não estão mais no elenco, foram emprestados. Ele vai ter o retorno aí do Zambrano, do Reina e do Cueva, que estavam servindo a seleção na data FIFA. Isso. O time deve ter o goleiro Campos, o Vilches, que jogou aqui no Atlético Paranaense. Não, é outro. É outro? É o peruano. É o Yoldi Vilches esse. Então achei que era o mesmo. O Não é o Vilches que Vilches, jogou no aqui. Atlético tá no União La Calera. Ah, certo. Boa. Então tá certo. Vilches, Miguez. Mas eu ou passei por essa Zambrano. também, tá, Linhares? Ah, é. Eu achei que o Vilches... Eu achei aí eu fui também. pesquisar nos últimos dias, É. na preparação já pra esse jogo, fui pesquisar e eu vi que não era o mesmo. O Alianza fez 3 É gols o na irmão competição e o Vilches, inclusive, marcou um deles, mas é o Vilches peruano, É bem mais parente, jovem, né? inclusive. O Garcia e o Lagos devem completar a defesa. Aí tem dúvida entre o Miguez e o Zambrano, né? O Balhon, o Castilho e o Cueva, que é dúvida, pode jogar o Jairo Concha, o Zanelato, o Jairo Concha? Aldair Rodrigues e o Barcos, Hernan Barcos, né? Pode Tem uma coisa começar também, jogando pode aí. ser o Sabag também. Até- É, não, o Sabag e é a- desfalque, tá fora do jogo. O Sabag, o Andrade e o Peruzzi estão todos no departamento médico. Mas digo, ele pode até voltar. Tem que ver se ele veio, na verdade, né? Eu esqueci de ver isso ontem, mas eu acho dar que uma tá checada fora aí, aqui. tá entre os desfalques, né? Eu acho que o Atlético vai fazer um grande jogo hoje. Acho que é o jogo pra pegar ainda mais confiança, sabe? Jogar contra um Corinthians é muito difícil, né, Jana? Vencer o Corinthians é importante porque Sim. dá moral. Só que hoje eu acho que é o jogo pra garantir com muita tranquilidade o primeiro lugar do grupo. Eu acho que é pra isso que o Atlético tá focado. Pra ser bem sincero. Eu também acho. E no jogo contra o Galo, Alianza e Galo na última rodada, o Galo venceu o placar magrinho 1-0, mas foi mais por conta da própria incompetência de fazer o gol, né? Pecou muito nas Teve muita finalizações do que por competência do Alianza. O Alianza não levou quase perigo pro Atlético Mineiro. Eu acho que contra o Corinthians, o Atlético também poderia ter tido um placar mais elástico, mas também algumas chances pararam no Cássio. Eu acredito que o Atlético vai estar mais preparado para esse jogo, mais solto, né? Eu Agora acho que tem mais condições de ter eficiência para vencer com mais tranquilidade. Agora, o Wesley precisa ver alguma coisa que acontece no intervalo do jogo, né? Sim. Porque contra o São Paulo, o Atlético fez um grande primeiro tempo, no intervalo voltou no apagão. Contra o Corinthians foi a mesma coisa, né? Fez um grande Deu primeiro aquela esfriada, tempo. né? Aí o Corinthians começou ali com 2 mudanças, né? A entrada do Fábio Santos e do Juliano no meio campo. E o Corinthians começou a amassar o Atlético. Mas E o aqui- Atlético se encolheu demais, não teve uma atitude de sair, de responder ao time do Corinthians. Mas aí eu vou defender o Wesley nesse caso, porque é imposição total do adversário. Assim como o São Paulo se impôs, fez mudanças, mudou a forma de jogar, e daí, pra mim, não é desmérito do Atlético, pra mim é mérito do adversário. Aham. Não, é claro. claro que precisa. Mas você tem que ter uma estratégia de reação, né? Não com dá certeza. pra assim. Ele valorizou que o Atlético Aceitar, conseguiu né? controlar, entendeu? Não se Sim. perdeu ali naquele momento e, enfim, conseguiu manter o placar. Mas pode acontecer de uma bola entrar, né? Numa Com situação certeza. dessa, porque o adversário vai pro tudo ou nada, vai em busca do resultado. o Corinthians Mas eu esteve acho muito que a perto do situação empate, de né, hoje é Jana? diferente. O Corinthians esteve muito perto Teve do umas empate, bolas né? rebatidas na área ali, É. aquela, né? Claro que daí passa também pela competência do goleiro Bento, né? O Thiago Heleno também foi bem na partida, Sim. tirou algumas oportunidades ali, estava mais ligado, né, do que nos últimos jogos, que ele vinha oscilando também. E acredito que essa experiência do Atlético na Libertadores em jogos de mata-mata, eu acho que vai pesar a favor dele. Enfim, é isso aí, né? Tem muita gente participando aqui, ó. Muita gente surpresa aí que o Barcos, né? Tá aqui no Alianza. O Barcos já tá há um tempinho aí no Alianza Lima. O José Arins tá falando do Coxa aqui, do Guto, que fez um bom trabalho no ano passado. Enfim, né? Os torcedores do Atlético estão acreditando na vitória hoje. Eu acho que a vitória, é claro, o favoritismo é todo do Atlético. Joga em casa, né? Praticamente uma obrigação ganhar esse jogo, até porque se não ganhar pode oferecer ao Atlético Mineiro a oportunidade de terminar na primeira posição do grupo, e pro Atlético não é bom negócio, né? Um negócio é decidir as outras fases em casa e seguir nessa caminhada aí de bom aproveitamento dentro da competição. O jogo começa às 7 da noite, a gente transmite aqui na Jovem Pan News a partir das 18 horas, né? A gente vai estar já direto lá da Arena, eu, o Felipe Dalck, o Alexandre Senechal, vamos ter o Dudu Oliveira, que aliás a TT Mota hoje, né? Que vai fazer um frila aqui no nosso plantão permanente, né? A TT que está
cobrindo o Coritiba aí provisoriamente nesse período de transição. E a gente vai ter então o trabalho da TT Mota no plantão permanente aqui na Jovem Pan News, nesta